Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em 1 Coríntios 3. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco. Bom, vamos lá. Antes da leitura, eu vou ler a introdução de 1 Coríntios da Bíblia, a mensagem. Quando alguém se torna cristão, não se torna uma pessoa boa imediatamente. A compreensão deste fato sempre é uma surpresa. Converter-se a Cristo e aos seus caminhos, não proporcionalmente de imediato ao convertimento de um procedimento impecável a uma moral irrepreensível. O povo de Corinto tinha, no mundo antigo, a reputação rebelde, beberrão e sexualidade promíscua. Quando Paulo chegou com a mensagem, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram aquela reputação consigo para a igreja. Paulo passou 1 ano e meio com eles como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas em detalhes e mostrando a ele como viver a nova vida de salvação e santidade de uma comunidade de crentes. Depois ele seguiu o caminho para outras cidades e igrejas. Algum tempo mais tarde, Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias informando que a sua ausência, a situação havia piorado. Ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções, a moral estava em destroços, o culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural. Era o tipo de coisa que se podia esperar dos coríntios. Não é muito diferente do que a gente vive hoje em dia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma clássica resposta pastoral afetuosa, firme, clara e inabalável, na convicção de que Deus entre eles, revelando em Jesus e presente seu Espírito Santo. Continuava a ser o centro central na vida deles, a despeito de quanta confusão tenham feito. Paulo não nega que sejam irmãos e irmãs em Cristo, mas não os rechaça por causa do seu mau comportamento, nem apresenta um libido contra eles por causa do seu comportamento responsável. Ele transpõe o assunto a passos largos, mas também os toma pela mão e o conduz para outra vez pelo antigo caminho, orientando sobre como tirar proveito do amor glorioso e salvador de Deus por meio do amor fraterno. Paulo cresceu numa cidade pagã, que é Tarso, cujos ambientes induziam os judeus a se desapegar das tradições e viver como o restante dos povos. A família de Paulo resistia a essa pressão. Eles nem ao menos se sentavam à mesa com os não-judeus e enviaram seu filho para Jerusalém para ser educado numa faculdade bíblica, ainda não contaminada por ideias mundanas. Entretanto, quanto mais Paulo se aproximava de Jesus, mais ele queria levar a mensagem aos mesmos pagãos que cresceu e aprendeu a evitar. Ele perguntando a Deus que parte de sua herança era absolutamente moral e quais eram preferências culturais que não podiam ser deixados de lado quando eles tiveram de conviver com os não-judeus como os coríntios. Se você precisar transportar mercadoria até Roma de qualquer lugar do Oriente, provavelmente você passaria pela Grécia, pelo gargalo de Coríntio / Cencreia. Coríntio fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. O templo de Afrodite, Vênus, era assistido por 1000 sacerdotisas prostitutas. Embora Corinto não fosse Atenas, a classe alta alimentava pretensões filosóficas e se orgulhava de sua sabedoria. Havia na igreja de Corinto representantes de quase todas as camadas sociais. Nem a elite dominava, nem os camponeses, nem todos destes o tesoureiro da cidade, até o escravo. Homens e mulheres, essas diferentes experiências de vida geravam tensões na comunidade. Contexto. Por volta do ano 55 depois de Cristo, a maioria dos homens das cidades romanas pertenciam a um ou
mais grupos, aos que pertenciam aos ferreiros de Corinto, formaram um clube com o Deus como patrono oficial, assim como os prateiros e tecelões de linho. Grupos imigrantes sírios e egípcios tinham seus clubes também. Os judeus tinham suas sinagogas, muitos negócios eram realizados em jantares nesses clubes. Por isso era realmente difícil para um cristão deixar de participar das reuniões apenas por causa da prática de oferecer carne ao Deus patrono. Bom, agora vamos ler o capítulo 3 na versão da Bíblia King James atualizada. Lá, Coríntios é depois de Romanos. Capítulo 3. Capítulo 3. É um capítulo curto, mas vamos lá. Os crentes infantis e as disserções. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como as crianças em Cristo. É importante você saber com o público que você está falando. Você está falando com pessoas que estão no início da fé, você tem que usar um vocabulário infantil. Você tem que usar palavras de fácil entendimento. Analogias, parábolas, para que a pessoa entenda. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia por causa por acaso não estáis sendo os carnais vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente agindo aos padrões do homem? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos do intermédio do qual viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um de nós? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Apolo foi um amigo de Paulo que ficou responsável pela igreja de Corinto. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, que nós somos convidados a evangelizar, mas não tomar para nós o, o sucesso que é de Deus, que nós